Hola, muy buenos días, buenas tardes. Qué gusto estar una vez más aquí siguiendo nuestra agenda de reuniones, nuestro encuentro semanal con nuestra red de cooperación, colegas, amigos, en fin, colaboradores. Esta es más una sesión enfim, de todo o programa de reuniões com a rede BBS em Lilacs para o fortalecimento de nossa rede, fortalecimento de nosso trabalho colaborativo, desenvolvimento de capacidades, juntos, organizados e capacitados, vamos chegar muito mais allá, muito mais lejos e com qualidade e de maneira sustentável, isso que buscamos. La sesión del día de hoy va en el eje de la coordinación de la red LILACS y BBS principalmente. Entonces tiene como público meta los coordinadores de redes, no solamente, obviamente, pero esa sería la audiencia principal, vamos dizer assim, para o conteúdo, que é sobre como registrar conteúdos no bibliográficos em la Biblioteca Virtual em Saúde. E também vamos falar da importância destes outros tipos de conteúdo, outros tipos de informação. Então, o tradicional, vamos dizer assim, o mais regular e tradicional comum, são os conteúdos bibliográficos, e em isso mais os conteúdos que vêm de los artigos de revistas científicas e técnicas, pero há mundo de informação que temos que podemos também incluir, fazer a gestão da informação e incluir em nossa coleção da Biblioteca Virtual em Saúde, se este conteúdo pode levar e generar atualização, responder a uma necessidade de informação na área de saúde, tem que estar alinhado aos critérios de seleção, não é? Porque é outro tipo de conteúdo que também pode entrar todo. E os critérios de seleção de uma BVS como um todo tem que ver e tem que estar muito bem alinhado com os usuários. Então, para atender a necessidade de informação de los usuários, a qual cada instância BVS, ou cada base de dados, ou cada fonte de informação tem aí como foco, não? Como objetivo de alcançar. Entonces, pero sí, tiene diferencias importantes en la gestión de la información y eso que vamos a tratar en esa sesión de hoy. Que vai estar a cargo de Juliana e Sueli para apresentar, enfim, todo o escopo do tema. A Juliana como supervisora da área de instâncias, não, de projetos de instâncias e iniciativas de BVS, e Sueli como coordenadora da área de fontes de informação, referenciais em BIREME. E depois vamos ter uma experiência, um relato de um caso que vamos contar com nossa colega Marine Aracaki, que é de Brasil, da BVS, Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Uma experiência bem interessante, um caso bem interessante. Obrigado, Marine, por sua colaboração nesta sessão. Bem, vamos então, passo a palavra para... uma vez mais, recuerdo que todo vai estar gravado, disponível depois na portal da rede BVS. Este conteúdo da sessão de hoje já estão nos das anteriores, então vamos seguir reportando, enfim, documentando todo esse material que uno pode revisitar, se não há, nem sempre todos vão estar em todas as sessões da semana, semanais, então pode aí revisitar este conteúdo enfim, e aplicar, não? em la coordenação de suas redes. Então, graças equipo, vamos adelante. Juliana, né? Desculpa, Sueli primeiro, não? Sí. Me olvidé. Sueli, aquí está Ana. Adelante, sí. Buenos días, muchas gracias, Verónica, Juliana, Marine, por la oportunidad de hablar un poco más sobre las fuentes de información. Solo para saber si ustedes ven ahí, yo estoy ya compartiendo mi pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Por qué registrar? Gracias. Ok. Bien, entonces, para el día de hoy, entonces, vamos a trabajar
sobre el tema de contenidos no bibliográficos, ¿no? Pero después que empezamos a hablar sobre este tema, vimos que había algunas cosas a definir, por ejemplo, que eran estos tipos de contenidos no bibliográficos. Pero entonces, para el día de hoy tenemos aquí las dos presentaciones y la experiencia de Marine y específicamente de qué estamos hablando cuando hablamos de bases de datos no bibliográficas. Entonces, como ustedes ven aquí en la pantalla, yo he incluido una imagen de FIADME y ustedes ven aquí que está registros bibliográficos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de bases de datos bibliográficas y no bibliográficas, estamos nos apoyando principalmente en este término aquí, ¿no? Registros bibliográficos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las características de las bases de datos que son gestionadas aquí en BIREME, en este sistema que ustedes conocen, que es el sistema FIADMIN? Son bases de datos referenciales, entonces que hay los metadatos básicos y que hay entonces enlaces a los textos completos o a los documentos en sí. No hay prácticamente, la recomendación es que no haya carga de documentos dentro del sistema, solo cuando necesario, porque principalmente para referencias, ¿no? Cuando estamos hablando de registros bibliográficos, estamos hablando principalmente de la literatura científica y técnica tradicional. Y ahí tenemos los libros, los artículos de revistas, tesis, disertaciones y literatura gris. Y también otro aspecto importante es que el contenido que es registrado dentro de una base de datos puede sí formar parte de uma ou mais bases de dados. Por exemplo, um documento que está registrado em LILACS, em Colecionasus, em Saúde Pública, não? Pero sempre a base de dados que foi definida deve ter um contenido que é próprio desta base de dados. A diferença de todas as outras bases de dados, então, é que as bases de dados que nós estamos considerando aqui como no bibliográficas são as que têm um contenido um pouco mais distinto. Por exemplo, recursos de internet, que é a fonte de informação, localizador de informação em saúde. Recursos multimídia, videos, áudios, imagens, que são do catálogo multimídia. Recursos educacionais abertos, que a maioria da coleção forma parte do campus virtual em saúde pública, e legislação e revistas. Há poucos, estes últimos aqui são bastante, poderia dizer que são mais textuais, sim, pero aún consideramos de forma distinta da literatura tradicional. Tá bem? Todas as outras duas características são iguais, são também bases de dados referenciais e cada base de dados deveria ter um conteúdo próprio com critérios de seleção própria. Então, quando estamos falando destes conteúdos no bibliográficos, estamos falando de LIS, de DIREV, de catálogo multimídia, de recursos educativos abertos e de leis, legislação em saúde. ¿Qué más? Y esta diapositiva yo creo que la mayoría de ustedes ya vieron, pero también para que vean ahí qué tipos de contenidos van en cada una de estas bases de datos. Directorios, redes sociales, bancos de imágenes, portales institucionales y otros tipos de recursos de internet. Cuando estamos hablando del directorio de eventos, estamos hablando de información sobre estes eventos, de simpósios, webinars, reuniões, congressos, que não vai trazer o conteúdo, só a informação do evento em si, para que outras pessoas possam participar. Quando estamos falando do catálogo multimídia, estamos falando de áudios, vídeos, imagens, volantes, apresentações também.
Y recursos educativos, estamos hablando de clases, juegos, cuestionarios, videos, todo que tiene un objetivo educativo, es registrado aquí en esta fuente de información. Y por último, la base de datos de legislación, que trae leyes, decretos, normativas circulares y otros tipos de actos normativos. Bien, ahora que ya delineamos bien este contenido que estamos hablando, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de bases no bibliográficas, me gustaría llamar a atención de por qué nosotros todavía seguimos trabajando con estos tipos de contenido. Primeiro porque todo este contenido está sendo acessado, ¿no? Por los usuarios, principalmente debido al acceso a la internet, que como este informe aquí es de 2020, pero hay otros que también confirman esto que estoy hablando aquí, porque yo estaba buscando, solo no he cambiado las pantallas porque no había la información de América, só había el informe global. Pero todos los usuarios hoy día cambiaron muchísimo la forma de acceso a la información. Utilizan muchísimo el celular para acceder a la información, pasan 6, 7, 8, 10 horas accedendo a contenido en internet. Y muchas veces estos contenidos son videos que son aquí, los tipos de contenidos que son accedidos, ¿no? Videos, vlogs, streamings, podcasts, ¿no? Radio, transmisión de radio. Entonces, hubo un cambio muy largo. Aquí no apareció, pero también en otros documentos que yo he leído, aparece mucho el envío de información por medio de las redes sociales como WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Las personas se informan mucho de esta forma hoy día. ¿Por qué? Entonces, además de este cambio de forma de acceso a estos contenidos, ¿no? De cómo a información en salud es accedida. Porque cada tipo de usuário, para cada necessidade de informação, necessita Debe de ser um del Moodle que el conteúdo doctor Hernández le dijo que distinto. mandaran así Há um con micrófono la aberto. ese es de la Então, salud, sí, por es exemplo, el Moodle. os Ajá. investigadores. Eli, seu microfone está fechado. Não sei o que ocorreu aqui. De repente cambió. Ahora sí, me escuchan. Entonces, ¿por qué debemos incluir estos tipos distintos de contenidos, no? Porque para cada tipo de usuario hay una necesidad de información en formato distinto también. Entonces, a veces nosotros pensamos que los investigadores no utilizan tanto, por ejemplo, videos o eventos, pero sí, ellos se comunican bastante por estos medios y utilizan, y están también creando nuevos tipos de forma de comunicar la ciencia. Entonces, cuando nosotros vemos un video que está en la internet o en YouTube, ellos ya son creados para facilitar el acceso a esta información para profesionales de salud, gestores de salud. Los bibliotecólogos también, otro documento que yo estaba viendo, tienen un tipo de acceso de contenido distinto. Claramente utilizan más bases de datos para acceso a la información, pero de toda forma, son estos otros tipos de contenidos que contestan a estas necesidades. Además, el medio y el lenguaje utilizado también impacta bastante en la forma como el contenido es accedido. Entonces, aquí solo he incluido 2 ejemplos de la misma información fue publicada como un video y después como un volante para que se
que fuera posible mostrar, por ejemplo, a los pacientes o dejar fijado en las paredes de las instituciones. Entonces, cada vez más, y esto todo que yo estoy hablando es principalmente relacionado a traducción también del conocimiento científico, ¿no? Mucho se escucha sobre políticas basadas en evidencia, mucho se escucha sobre prácticas basadas en evidencias, pero para que el conocimiento científico que está en las bases de datos tradicionales, bibliográficas, sea realmente consumida, que sea realmente accedida, hay que cambiar los formatos y muchas veces sintetizar y simplificar el contenido para este acceso. Además de esto, estas fuentes de información también amplían el acceso, la accesibilidad, creo que es la palabra más correcta para esto, ¿no? Porque estamos hablando de personas discapacitadas que pueden tener una forma alternativa de acceder al contenido. Además de esto, hay también idiomas distintos, ¿no? En las bases de datos tradicionales, muchas veces estamos siempre solo recogiendo contenido en portugués, español, inglés y francés y a veces italiano, ¿no? Pero hay contenidos que deberían estar en el dialecto de los indígenas o en algún otro dialecto distinto, ¿no? Hay también, aquí este ABC es para representar a las personas que no logran, que son analfabetas, creo que es así que se habla, y que muchas veces no tienen la condición para leer los contenidos que están disponibles en la documentación tradicional. Y probablemente por la complejidad del lenguaje también van a tener dificultad de acceso y comprensión del contenido. Y porque la información que nosotros vemos en estas otras fuentes de información son más actualizadas. Nosotros vimos aquí durante esta pandemia que aún no pasó, ¿no? Que en el primer año casi no había artículos científicos sobre la COVID-19, ¿no? ¿Y cuáles fueron las principales fuentes de información que trajeron la información básica para la población y para los investigadores? Fue el localizador de información en salud. Pero también de la misma manera que es sencillo de publicar, que es rápido y por esto actualizado, hay la cuestión de información falsa, ¿no? De necesidad de curaduría del contenido que está en línea. Por esto que no voy a hablar hoy sobre criterios de selección, pero todas las fuentes de información, todos los contenidos que son registrados en las fuentes de información de la BVS tienen criterios de calidad y que deben ser observados y si hay algún tipo de sesgo que pueda ser identificado, esta información, este documento no debería ser registrado, ¿ok? Y creo que debe ser una de las últimas pantallas. No sé si estoy hablando muy rápido, pero hice un análisis aquí del acceso al pesquisa.bvsalud.org, que es la interfaz de búsqueda de la biblioteca virtual en salud de ámbito regional. Y ustedes ven aquí estas setas en lilacs. Vemos aquí que hay varias fuentes de información no bibliográficas, diría que es un contenido distinto, que están entre las que más son accedidas. Como hice este análisis aquí? He copiado, bajado la información y dividido solo las que tenían más de 1000 accesos en 2020. Este período, primeiro período, de maio de 21 para maio de 22. E aí, identificado todas essas fuentes de informação que tiveram mais de 1000 acessos. E aí vemos como era de se esperar já, Lila como a mais accedida, pero vemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto lugar. Em sexto lugar, está la fuente de información, localizador de información en salud, como la fuente, la sexta fuente más accedida dentro del portal regional. Vemos aquí también las preguntas y respuestas, ¿no? de la APS,
que é segunda opinião formativa. Aí aqui recursos multimídia também destacado, recursos educacionais, que aqui aún sigue dividido entre países aqui, não? E regional. E solo para que vejam com um pouco mais aqui aislada a informação sobre estas fontes de informação. E aqui são durante os anos, o passar de los anos, tá bem? Los últimos 4 solo. Vemos que el localizador de información en salud es lo más accedido de entre estas fuentes aquí. Pero cabe destacar, sí, que los recursos educacionales, incluso también en el inicio de la pandemia, tuvo un gran acceso, porque había algunos cursos relacionados, ¿no? Con, al manejo diagnóstico de la COVID, ¿no? Entonces hubo bastante acceso aquí. Esta fuente aqui também é bastante consultada, que é a principal fuente da BVS-APS, que é de atenção primária em saúde. Recursos multimídia é uma fuente de informação relativamente nova e que também recebe bastante acessos e foi uma das principais fuentes também que foi atualizada, porque sempre havia novas informações por parte de órgãos internacionais e governamentais sobre a pandemia, por exemplo. ¿Sí? Então, estas características e o contenido que traz são o que dá bastante destaque a estas fuentes de informação, não que outras não sejam importantes, e aqui cabe destacar também que la fuente de información, legislación, no tiene datos de actualización integrados, de acceso, integrados al portal regional. Por esto que no tengo aquí esta información. Creo que era só esta que hace falta. De revistas también no hay, pero de las que me gustaría hablar, creo que están todas aquí. Bien, y de mi parte es esto. Solo realmente me gustaría destacar que son fuentes de información que son muy pertinentes, importantes y que forman parte de la colección y que sería muy importante que las BVS pudieran adherir a estas fuentes de información para enriquecer realmente con distintos contenidos para la adecuación local realmente del contenido. Veo que Verônica está com sua mão alçada. Sí, antes de pasar al seguimiento, creo que me gustaría pedir hacer un comentario y dar una oportunidad también para usted comentar, Sueli. Cuando integramos essas fontes de informação, todas as fontes de informação, através da interface de búsqueda IAH-X, primeiro, há algumas considerações importantes nos indicadores de acesso. Primeiro, a quantidade de registro que há nessas fontes de informação, que é muito menor do que está nas bases de dados bibliográficas, não? Vamos chegar a 1 milhão de registros em livros pronto. Eu creio que este mês vamos lograr esta marca super importante. E se pensamos em Medline, que também está integrado na BVS, tem 30 milhões de registros. Então, se comparamos com a quantidade de registros que está aqui, então é bastante expressivo a quantidade de acessos se fazemos essa comparação, vamos dizer assim, em termos de quantidade, com quanto registro cada fonte está aí competindo, vamos dizer aí, neste processo de búsqueda. Um segundo aspecto que é muito importante também é a forma como se descreve, principalmente na indicação destes tipos de documento. Em geral, e aí ele pode complementar e corrigir se eu estou equivocada, em geral, a forma de descrever a informação com os termos DEX, não, fazer a indicação, é pouco menos, não sei, com menos descritório, vou dizer assim, que quando hace com o conteúdo bibliográfico. Então, isso também pode ser uma certa interferência na forma de buscar também, porque tu tem menos elementos de campos de dados, menos conteúdo nos campos de búsqueda. Eu não sei se estou equivocado ou não, mas eu creio que essas são considerações
para uno evaluar quando, enfim, comparamos em termos de acesso. E isso seguramente vai impactar também no processo de la búsqueda. ¿Quiere comentar, Sueli, ahora o después? Acho que solo sobre la indización, es una indización menos profundizada. Realmente, por ejemplo, por la naturaleza del contenido. Depende en realidad de la naturaleza del contenido. Si estamos hablando de los portales, generalmente no hacemos una indización tan profundizada porque los portales son muy dinámicos, ¿no? Y los contenidos cambian a toda hora. Y dependiendo también de la duración, la extensión del contenido. Por ejemplo, los videos de sesiones que duran 3, 4 horas. No hay como asistir a un video de 3, 4 horas para indizar todo. Entonces, la indización es hecha de manera bien más... hablamos para hacer una indización más específica, pero dentro de los límites de la posibilidad también, ¿no? Gracias, Verónica, por esta información de la cantidad de registros que sí impacta bastante porque hay una gran cantidad de registros que nosotros consideramos como los bibliográficos, ¿no? Entonces, sería natural la cantidad bien mayor de estos tipos de contenidos. Gracias. Exatamente. Ok, gracias, Sueli. Después, si tiene comentarios, preguntas, al fin podemos abrir también al público. Juliana. Olá a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Bien, gracias, Sueli, que me antecedió, a Verónica también, y Marine, que vai estar con nosotros al final. Entonces, ahora que ya tenemos una idea de la importancia de estas fuentes de información, de por qué tenemos o podemos trabajar con ellas en la BVS, yo voy a hablar un poco acerca de cómo registrar e como que ustedes, quanto coordenadores de las bibliotecas virtuales, podem ter estas fuentes de informação em la BVS. Ver se me... Ah, não. Aí. Ah, só um ratito que está passando rápido. Acá. Bien, yo traje acá una definición de los conceptos de estos términos que tenemos en el guía de la BVS. Está acá en la presentación el enlace para el guía, solo para que tengamos ahí el concepto de lo que llamamos y por qué hablamos así fuentes de información. Entonces, todo esto que Sueli comentó y todo lo que desarrollamos en el contexto de la BVS son consideradas fuentes de información dentro del portal de la BVS. Y cada una de estas fuentes de información son importantes para ampliar el acceso a los tipos de información. Generalmente, en las bibliotecas virtuales, empezamos a trabajar con la base de datos bibliográfica, que é generalmente o conteúdo que vocês já têm organizado, que as instituições já manejam, já trabalham, já desenvolvem, pero existem estes outros tipos de fontes de informação que comentou Sueli, que a vezes não começamos a trabalhar com elas, pero quando a base de dados, principalmente para as BVS nacionais, quando já temos bem desarrollada, com os critérios de seleção bem definidos, e a base de dados da BVS sigue aí com a operação regular, nós podemos começar a trabalhar com estas outras fontes de informação. Quando a BVS já tem condições de começar com a base de dados nacional, com o diretório de eventos, com o catálogo de sites, é perfeito. Pero nem sempre isto é possível. Então, generalmente, começamos por la base de dados nacional, para registrar e fazer o controle bibliográfico a nível nacional ou a base de dados temática, e depois, como de acordo com o avanço,
da biblioteca virtual e começamos a trabalhar com estas outras fontes de informação. E estas fontes são importantes porque, como comentou Sueli, elas ampliam a possibilidade de acesso a outros tipos de informação que também são importantes e relevantes para os usuários da BVS. Estes conceitos estão bem detalhados em el guia. Se vocês têm curiosidade ou interesse de saber um pouquinho mais, só acceder ao guia da BVS. Bien, entonces estos otros tipos que estamos comentando hoy, los eventos, el multimedia, que sea un video, una presentación en PowerPoint, un podcast, que ahora está muy alta este desarrollo de podcasts, incluso estamos trabajando con desarrollo de esto en la BVS APS de atención primaria, los recursos educacionales abiertos, el localizador de información en salud, ellos amplían el acceso a estos tipos, otros tipos de contenido en la BVS. Además de esto, cada una de estas fuentes deben ser desarrolladas de acuerdo a las necesidades de los usuarios e la capacidade da rede. Então, é como estava comentando, nem sempre logramos começar o projeto da BVS, o desenvolvimento da BVS, tendo todas estas fontes de informação. Pero é importante que o coordenador da BVS tenha em seu plano, né, em seu plano de ação, o planeamento para começar a desenvolver estes outros tipos de fontes de informação também. Además de eso, estas fuentes deben ser desarrolladas y operadas también de forma descentralizada, como todo lo que es desarrollado en el contexto de la BVS, ¿no? Siempre estamos hablando de eso, que todo el trabajo de la biblioteca virtual tiene que ser de forma descentralizada para que podamos mantener y garantizar que estas fuentes continuarán a ser actualizadas independiente de la institución que está responsável por la fuente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una red que apoya la actualización de estas fuentes, el trabajo queda más fácil y también garantizamos que esta fuente va a mantenerse actualizada porque tenemos otras instituciones que apoiam e atualizam estas outras fontes de informação. E no contexto da biblioteca virtual, cada uma destas fontes de informação tem sua metodologia própria. É decir, temos a metodologia LILAC, que embasa o desenvolvimento das outras bases de dados para a rede, que para o desenvolvimento de bases de dados bibliográficas, e para estas outras fontes que não são bibliográficas, cada uma delas também tem sua metodologia, tem que desenvolver seus critérios de seleção. Então, é muito fácil para a rede desenvolver estas outras fontes de informação, considerando que para cada uma delas, Bireme também ha desarrollado uma metodologia própria para cada uma. É decir, eles têm sua metodologia, o diretório de eventos também, os recursos educacionais abertos também. Então, cada uma delas tem sua metodologia e assim é mais fácil para que vocês possam aí trabalhar e desenvolver no contexto de suas BVS. E aí também tem seus guias, seus manuais, os aplicativos que são necessários para desenvolver estas fontes. Acá, já estou entendendo acá. E neste caso, no contexto da BVS, como eu comentei, nós recomendamos que cada uma destas fontes seja coordenada por uma instituição, de acordo à matriz de responsabilidade. É decir, considerando que a coordenação da BVS tem que estar aí atenta a todo o desenvolvimento da biblioteca virtual, a todas as ações que se requerem para desenvolver uma BVS, tendo uma instituição que queda responsável por estas fontes de informação, ajuda a coordenação a ser a gestão destas fontes de informação. Então, a instituição coordenadora é responsável por manter a integridade
esta fuente de información, siguiendo la metodología que corresponde, además de hacer la gestión, de identificar si la fuente continúa siendo actualizada, de identificar se os centros cooperantes estão enviando registro para estas fuentes de informação, se há algum centro cooperante que, por exemplo, tem alguma dificuldade para manter esta fuente actualizada, é fazer mesmo a gestão, a curadoria desta fuente de informação. E isto facilita muito o trabalho da coordenação, uma vez que identificamos uma instituição para quedar responsável por estas fuentes de informação. Acá eu vou trazer alguns exemplos. Então, em la BVS Brasil, temos acá um espaço onde nós disponibilizamos e destacamos os eventos que são registrados. Eles são representados através de um plugin que foi desenvolvido por el equipo de BIREME e que se mostra desta maneira em la página da BVS. Então, em la página principal da BVS há destacado para os eventos e quando o usuário hace o clique em um dos eventos ou em el título onde se vê eventos em saúde, se abre uma página com a relação de todos os eventos que são cadastrados. Então, há distintas formas de ter isto no portal da BVS e a forma para se mostrar a interfaz de acesso a estas fontes de informação são através de los plugins que foram desenvolvidos por el equipo de BIREME. Acá exemplo de LIS, eu trago da BVS da Secretaria Estadual de São Paulo. Eles têm na BVS ícone para os sites em saúde e também há plugin para se mostrar os sites que foram cadastrados em LIS. Então, todas estas fontes têm plugin específico para que se pueda mostrar a interfaz de salida para cada uma destas fontes de informação. Acá outro exemplo da BVS da Secretaria Municipal de São Paulo, que daqui a pouco vai estar conosco. Eles também trabalham com a fonte de multimídia, o portal de vídeos. Então, registram os vídeos em el FIADMIN e há plugin para que se mostre os vídeos de uma maneira organizada e mantendo assim os vídeos indicados de acordo com uma metodologia específica. Então, cada uma destas fontes de informação tem seus plugins para que se possa mostrar os registros. E aí, como que vocês, eu ia dizer eu, mas como que vocês podem fazer para ter estas fontes em la BVS? Então, o primeiro é identificar a necessidade dos usuários. Então, por exemplo, se os usuários estão solicitando, por exemplo, eventos, ou multimídias, ou outros tipos de vídeos, ou se estão solicitando, por exemplo, sites em saúde, que é o LIS, que apoia a organizar estes distintos tipos de sites que existem na internet, pero bajo uma metodologia, com critérios, com qualidade. Então, vocês identificar, eu necessito ter em mi BVS, eu tenho eventos, por exemplo, em minha área temática, organizados muitos eventos, se eu sou uma BVS de nível nacional, a nível nacional, nós realizamos muitos eventos, as instituições que fazem parte de mi comitê consultivo, de mi comitê técnico, desenvolvem muitos eventos, podemos utilizar esta fonte de informação para registrar estes eventos e facilitar esta informação a nossos usuários. Então, é esta análise crítica que vocês têm que fazer. Então, é identificar esta necessidade, identificar a capacidade da rede, é decir, vocês têm uma rede que pueda apoiar a coordenação em manter estas fontes de informação. Mira que quando estamos falando de eventos, de multimídia, como comentou Sueli, estas fontes de informação são conteúdos que são criados com muito
muy ágil en la internet. Entonces, eventos en el área de la salud siempre están corriendo. Entonces, es importante estar atentos se estamos registrando los eventos, se estamos manteniendo estas fuentes de información actualizadas. Y hacer este mapeo de estos contenidos. Nosotros tenemos sites, sitios web que nosotros podemos registrar en el LIS. Hay otros tipos de información que yo tengo en mi contexto, en mi área temática, que no se puede registrar en una base de datos bibliográfica, pero yo puedo identificar y registrar en una otra fuente de información. Entonces, es este análisis que ustedes tienen que hacer. Después de esto, está viendo mi... Déjame ver, ahí. Después de esto, ustedes tienen que desarrollar los criterios de selección. Como yo comenté, cada una de estas fuentes de información hay una metodología. Y no es distinta para estas fuentes de información tener los criterios de selección. Entonces, es decir, en el caso del LIS, que es el localizador de información en salud, que llamamos también de catálogos de sitios. ¿Cuáles son los tipos de sitios que vamos a registrar en esta fuente de información? ¿Cuáles son los blogs, los sitios web, con todo lo que tiene la internet? ¿Qué tipo de fuentes, de sitios que vamos a registrar en esta fuente? Para los eventos, ¿cuáles son los eventos que vamos a registrar? ¿Cuál es tenemos que tener una definición, si es solo congreso, si es evento, se va a reuniones, se van simpósios, ¿cuál es la fecha que tenemos que registrar? Entonces, son criterios de selección para que quien está a cargo y responsable por esta fuente de información, tener en cuenta en el momento de hacer el registro de estos contenidos. Entonces, así como tenemos para LIS, así como tenemos para LILACS, los criterios de selección para la base de datos bibliográficas, estas fuentes que no son consideradas no bibliográficas también tienen que tener estos criterios de selección, porque todo que trabajamos en el contexto de la biblioteca virtual, siempre consideramos este criterio de calidad, ¿no? Tener estos criterios, tener lo que vamos a poner dentro de estas fuentes de información. Entonces, esto mismo para estas fuentes es muy importante tener desarrollado, hasta mismo para facilitar para la red, para los centros cooperantes, para que ellos tengan en cuenta qué tipo de información se puede registrar en cada una de estas fuentes de información y cuáles son los criterios específicos de cada una de ellas. El otro es definir la institución responsable. Entonces, ¿cuál es la institución que en mi red que puede apoyarme en el desarrollo y la gestión de esta fuente de información y capacitar su red para que todos que hagan parte del comité técnico puedan contribuir con esta fuente de información, para que no quede solamente, por ejemplo, una institución enviando o haciendo el ingreso de registro en estas fuentes de información. Es muy importante tener el apoyo de la red, de la red de colaboración, del comité técnico, apoyando en el ingreso y la actualización de estas fuentes de información. Entonces, tengo que definir quién va a ser la institución que va a apoyarme en esta gestión de esta fuente y también capacitar mi red para que ellos puedan ingresar los registros en estas fuentes de información. En este punto acá, el equipo de LILACS tiene un calendario de capacitaciones que estamos haciendo desde, creo que 2019, ¿no, Sueli? Para capacitar la red, no solamente en LILACS, como también en estas otras fuentes de información. Y si no estoy equivocada, Laís ya he compartido con nosotros el enlace de las capacitaciones que están corriendo en este año para estas fuentes de información. Entonces, Laís puso ya ahí en el chat el enlace de dónde está el calendario para la capacitación de estas fuentes de información y también el registro de las capacitaciones que ya fueron realizadas con los videos y las presentaciones. El otro punto es crear la área temática y registrar los contenidos en el FIADMIN. ¿Lo que significa esto? Cuando la BVS tiene
a capacidade de desenvolver esta fonte de informação, nós de BIREME temos que criar uma área temática para esta BVS, para que quando hacer o registro em el FIADMIN, esta BVS pueda selecionar sua própria área temática, para que os registros que são ingressados em cada uma destas fontes de informação se mostre em sua BVS. Então, cada uma destas fontes de informação, vocês que já estão acostumados com o FIADMIN e quem tem o perfil ou já colabora para estas fontes de informação, e no FIADMIN, na primeira pantalla que apresentou Sueli, há opções no FIADMIN para registrar cada uma destas fontes de informação. Então, no FIADMIN há uma pantalla para registros bibliográficos, uma pantalla para registrar o diretório de eventos, ELIS, os recursos educacionais. Então, cada uma desta fonte de informação também está desenvolvida dentro do FIADMIN. O outro ponto que é muito importante para ter estas fontes em la BVS é que a BVS tem que estar em WordPress, porque os plugins que desenvolvemos para mostrar a interface de salida de estes registros é através do plugin, e os plugins só são instalados em el WordPress. Então, a BVS já tem que estar em WordPress e com estes plugins instalados. Ou seja, quando a pessoa, o equipo, o comitê técnico hace o registro do evento em FIADMIN, no diretório de eventos, que é uma fonte do FIADMIN, através do plugin que se mostra em la BVS, naquelas pantallas que eu apresentei. Então, hacemos o registro do conteúdo no FIADMIN e se mostra este registro através de los plugins que são instalados em los portales de las bibliotecas virtuales. Esto é muito importante vocês terem em conta, porque o registro não é hecho em la BVS, o registro é hecho no FIADMIN e se mostra através de um plugin que é instalado no portal de la BVS, em que neste caso tem que estar em WordPress. E por último, vocês têm que fazer aí a divulgação desta fonte de informação para os usuários de la BVS, para os usuários de vocês. Então, acá é de uma forma resumida os passos, o processo, o fluxo necessário para ter estas fontes de informação em la BVS. E qual é o rol de BIREME em relação ao desenvolvimento destas fontes de informação? Então, nós desenvolvemos as metodologias para a gestão destas fontes de informação, hacemos a gestão e o controle de qualidade para as fontes regionais, es decir, ustedes já que fazem parte da rede, já têm conhecimento que já temos estas fontes desenvolvidas, pero cada BVS pode desenvolver estas fontes de informação de acordo a seu contexto. E BIREME é responsável por esta gestão e o controle de qualidade de las fontes regionais. E cada um de vocês é responsável por la gestão e o controle de qualidade de suas fontes em cada uma de suas BVS. Prestar o suporte técnico para a instalação de los plugins, manter a atualização de las versiones de estos plugins e corrigir errores, crear as áreas temáticas para a BVS e apoiar na configuração de los plugins, apoiar no desenvolvimento de los critérios de seleção. Então, como já temos esta experiência, já temos desenvolvidos os critérios de seleção para as fontes regionais, nós podemos apoiar a vocês no desenvolvimento de los critérios de seleção em cada contexto para as BVS nacionais, para as BVS temáticas, e capacitar a rede no âmbito regional, como eu comentei, que é a equipo de Lilas. E acá, quando uma BVS aún não tem seu próprio diretório de eventos ou seu próprio LIS, vocês podem contribuir para as fontes regionais. E no portal de LIS, há botão que se chama Indique um sítio. É muito sencillo, é solamente vir acá, onde se está sugerir um sítio e poner o enlace deste sítio que vocês estão sugerindo. Aí há uma pessoa responsável em BIREME para fazer a análise, a avaliação dessa sugerência, e aí ponemos ou não o sítio no LIS regional.
Y en el caso del directorio de eventos, también en el portal hay un botón que se llama sugerir un evento, donde ustedes pueden sugerir un evento para el directorio de eventos regional, que es lo mismo. Nosotros hacemos una revisión, validamos las informaciones y ahí disponibilizamos o no este evento que fue sugerido en el list, en el directorio de eventos a nivel regional. E acá, no guia da BVS, para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais acerca deste tema, eu pus o enlace acá, e na página 23 do guia da BVS, há um quadro resumen com todas as fontes de informação que são desenvolvidas no âmbito do contexto do modelo da BVS. Então, se algum coordenador, alguma instituição coordenadora da BVS quiera desenvolver alguma destas fontes de informação, é só entrar em contato com nós outros para que podamos aí orientar-lhes como que hace este processo. Acá eu puse também o site del REDES, que é o site de nossa rede de desenvolvedores. E acá na coluna de la derecha há os enlaces para os plugins que nós apresentamos acá. Então, para o plugin del Direv, del LIS, del multimídia, e há alguns outros, para notícias, agenda de eventos, referências bibliográficas, há alguns outros que, se vocês queiram aprofundar aí também, podem consultar este sítio de los desenvolvedores. E aí, finalizando esta apresentação, em efeito, como que vocês podem solicitar? Se a BVS já está em WordPress, vocês podem enviar um correio a nós outros. A maioria de vocês já conhecem esta direção do modelo da BVS, que é sbir.modelo.bvs@parro.org, solicitando a instalação de los plugins. Pero esto hacemos BIREMI se a BVS está em los servidores de BIREMI. Se a BVS está em los servidores de cada uma de la instituição de ustedes, nós prestamos o suporte, o apoio técnico para que como ustedes puedan hacer a instalação de los plugins. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que el portal de la BVS ya tiene que estar en WordPress. Então, se está em los servidores de BIREMI, nós hacemos esta instalação e a configuração, e se está em los servidores de ustedes, nós apoiamos nesta instalação, caso tenha alguma dúvida, ou se ustedes não tenham uma equipe técnica que se pueda hacer isto. E se a BVS não está todavia em WordPress, que isto temos que corrigir rapidamente, a BVS já tem que estar em WordPress, aí temos que fazer um plano para trabalhar na atualização da plataforma tecnológica, porque já não estamos mais utilizando a metodologia do BVS Site, que é uma metodologia antiga e uma tecnologia antiga, então temos que trabalhar com as BVS que aún estão em BVS Site para que se atualizem para o WordPress. Então, de uma maneira muito general e assim resumida, estes são os passos para que vocês que queiram desenvolver estas outras fontes de informação, como que vocês podem trabalhar e como que vocês podem se comunicar com nós de BIREMI para que tenham estas fontes de informação em la BVS. Bien, creio que é isto. Eu estou aqui apresentando, vejo alguns comentários no chat, pero não com tanta atenção. Então, creio que podemos aí comentar acerca dos comentários e também se vocês da equipe de BIREMI têm algo a complementar. Muitas graças. Ju, eu tenho, mas creio que há perguntas, sim, há algumas perguntas que vale a pena contestar antes de seguir com a apresentação de Marine. Pero quero fazer uma pergunta antes, uma consideração, melhor dizendo. Os coordenadores de rede, é muito importante ter em conta esses vários tipos de fontes de informação, de conteúdos, porque há que dividir responsabilidade, compartilhar responsabilidades, atribuir responsabilidades para a rede de colaboração. Então, a vezes, um centro cooperante, uma instituição colaboradora, membro da parte da rede da BVS,
não tem, enfim, condições ou recursos para aportar a uma fonte, uma base de dados bibliográfica. Mas aí pode aportar para eventos, por exemplo, em área, porque não depende muito de recursos internos, é que buscar na internet o que há sobre a temática, fazer com critérios. Os critérios de seleção são válidos para qualquer tipo de informação na BBS. Então, nunca se olvidem disso. Para toda a gestão de fontes de informação da BBS, há que ter os critérios bem definidos, estabelecidos para que é a fonte, para que não seja aí uma canasta llena de coisas sem sentido. Então, é muito importante, está muito alinhado com o público meta, que é o usuário da BBS. Esse ponto, assim, reglita número 1 aí. E um ponto, Juliana, que tu estava falando, que era acerca de contribuir a las fuentes regionales. Entonces, tenemos el portal regional el directorio de eventos regional, tenemos el list regional, toda la red puede cooperar, pero, ahí tú me corrige también, tú puedes sacar de este gran fuente regional aquel que te interesa. Por ejemplo, citar en el área de enfermería, la BBS de enfermería, suponiendo que no tuviera un list de enfermería, podrías de ahí cosechar o hacer una RSS, ¿no? una cosecha solamente de los contenidos que interesan al área de enfermería, igualmente los eventos. Entonces, tú puedes hacer ahí mirar y presentar en su portal de la BBS sobre el contenido desde el regional que le interesa. Estoy certa en eso o no, quería tu comentario y después tiene algunas preguntas ahí antes. Y Beth también levantó la mano. Juliana. Não, creio que está certo, não? Creio que Sueli pode comentar acerca disso. Só acá um comentário que puso Rose, que é muito importante também fijar que, por exemplo, as vitrinas do conhecimento que já estamos trabalhando com grande parte da rede também são registradas em ELIS, assim como os mapas de evidências, não? Também são registrados em ELIS. Então, ELIS é uma fonte que se pode registrar distintos tipos de contenidos que não sejam bibliográficos. Sueli? Ou Beth, não sei quem estava... Solo entonces para confirmar, perdón, Beth, solo confirmar que lo que dijo Verónica, que está bien, se puede reutilizar los registros que ya están en FIAdmin para otras colecciones o otras áreas temáticas, ¿está bien? Perdón, Beth. No, tranquila, Sueli. Mirei a pergunta de Pedro Pereira e considerei muito oportuna a pergunta e penso que é importante aclarar um pouco sobre isso. Os recursos educacionais abertos não são solamente para quem está vinculado ao campus virtual de saúde pública. É uma fonte de toda a rede. Então, há a opção dentro do FIAdmin de destacar se é em campus virtual ou não. E não é mesmo que a produção esteja publicada em campus virtual, em curso, os recursos educacionais serão publicados em campus virtual, não é uma condição automática que se vá para a fonte, tem que fazer o registro manual. Então, considero essa pergunta muito oportuna, porque é uma fonte que muitas vezes fica um pouco esquecida, né? Olvidada, o termo mais correto, fica olvidada. Então, temos que fazer os registros, tiene capacitação, já tivemos agora há pouco tempo uma capacitação, temos em YouTube várias instruções sobre isso, pero se há dúvidas, mesmo no momento de registro, já deixei aqui em chat mi correio, pode entrar em contato, estou aqui para aclarar sobre esse tema. Graças, Ju, e parabéns.
pela tua apresentação. Entonces, un comentario es que lo que está en el campus virtual en salud pública no está necesariamente registrado en FI-Admin. Esa es la conclusión. Entonces, uno tiene que sí, pero en la búsqueda bibliográfica del portal regional, nosotros estamos cosechando, vamos a decir así, los registros del campus virtual en salud pública. Y esa cosecha no viene de FI-Admin. Entonces, ese es el punto. ¿Sí? Gracias, Verônica, isso. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Eu estava contestando acá a Tatiane, da BVS de Saúde Pública, que perguntou se ela tem que enviar um correio para a BIREM actualizar os plugins. Não necessariamente, Tati, porque esta atualização de los plugins é responsabilidade do equipo de tecnologia de BIREM, que sempre faz a atualização de uma forma regular ou de acordo a uma necessidade. O que seria esta necessidade? Por exemplo, se o equipo identifica que há um erro, um bug em de los plugins, nós fazemos a atualização e esta atualização queda disponível no repositório. Depois tem que fazer uma configuração na BVS, como que uma atualização específica, pero a atualização das versões é de responsabilidade do equipo de BIREM e não é necessário que vocês enviem um correio. Mira, tenho ou quero atualizar minha versão del plugin. Agora, se queres a instalação del plugin, sim. Algumas BVS já têm o plugin instalado, pero não está ativado, outras não. Então, aí nós evaluamos se já tem instalado, identificamos se está atualizado e aí ativamos o plugin, hacemos a configuração, se não, trabalhamos em atualização. Se está nos servidores de BIREM, nós hacemos, e se não está, prestamos suporte técnico para o equipo para que se possa fazer a instalação. Não sei se contestei sua pergunta. Bem, creio que é isto. Algo mais? Podemos passar para o próximo ponto da reunião? Alguma pergunta, algum comentário? Isto quedou claro? Eu quero, a partir de agora, que vocês utilizem muito estas outras fontes de informação. Quero que nossa caixa de correios eletrônicos aí tenha muitas solicitudes de vocês que vão aí começar a trabalhar com o DIREV, com o LIS, com os recursos educacionais abertos. E para isso, traemos a Marine Aracaki, que é a coordenadora da BVS, da BVS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, onde vai inspirar-nos aí e contar-nos um pouquinho acerca do trabalho que hace na Secretaria Municipal com o desenvolvimento destas outras fontes de informação. Então, Marine, eu vou deixar que tu te presentes quando vai começar a falar. E também já empiezo perguntando para Marine, Marine, qual é o valor agregado que tu crees que tuvieron com a BVS quando começaram a trabalhar com estas outras fontes de informação? Eu me acuerdo que no contexto da BVS da Secretaria, começamos a trabalhar com a base de dados bibliográfica, ¿no? Que é o mais comum, pero rapidamente vocês começaram a desenvolver e trabalhar com estas outras fontes de informação. Que pensas qual foi o valor agregado que vocês para a BVS ganharam quando começaram a trabalhar com estas fontes? Boa tarde, Juliana e equipe da BIREM. Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigada pelo convite, né? Uma oportunidade de apresentar a nossa querida BVS. Eu sou a Marine Aracaki, bibliotecária da Escola Municipal de Saúde. Estou na coordenação da Biblioteca Virtual desde o início. A nossa BVS foi lançada em 2011 e o desenvolvimento apoiado por meio de convênios estabelecido entre a Secretaria e a BIREM. A Biblioteca Virtual em Saúde da Secretaria apresenta um trabalho em rede, alinhado ao modelo de governança da BVS.
Vou fazer aqui uma pequena introdutória sobre o nosso trabalho, o que é a secretaria, né? A secretaria, ela apresenta diversidades e complexidades na prestação de serviço, desde assistência, formação e educação, a estabelecimento de políticas públicas. Diferentes unidades compõem a secretaria, como as coordenadorias, hospitais, escolas, supervisões, unidades de saúde, comissão de residência, residências médicas e multiprofissionais, entre outras, né? E como se pode observar, existem as diferentes frentes de competência e atuação, assim como de usuários, né? Que são gestores, coordenadores, pesquisadores, residentes, profissionais em saúde, e os munícipes, que faz com que a forma de tradução do conhecimento técnico, científico e de gestão em saúde sejam ampliadas. Então, falar de fontes não bibliográficas como LIS, DIREV e multimídia, para essa organização de diversos recursos da secretaria, que já vem desde a implantação da BVS, e cada vez mais acentuada a sua importância, né? E de valor agregado com a utilização do FAdmin, que a publicação de registro é imediata, o que torna a BVS uma ferramenta de comunicação técnica eficiente e segura para agilizar os processos de trabalho, tomada de decisão, assim como levar a informação e o conhecimento em saúde, né, aos usuários de um modo geral. No momento atual, o destaque especial está na produção de multimídia. Nitidamente, cresceu com a pandemia da Covid-19, associada à tecnologia, à nova geração, que buscam conteúdos em recursos multimídia, como vídeos, podcasts, para absorver a informação e o conhecimento de modo rápido e confortável, considerando também que o acesso é facilitado com o uso da tecnologia, né? Então, nesse sentido, a Secretaria da Saúde trabalhou fortemente produzindo conteúdos informativos em prevenção, cuidados e alertas à saúde, voltadas à população, assim como foram produzidos conteúdos de formação e educação em saúde aos profissionais da saúde e demais interessados em informações e conhecimentos, né? Eventos como webinars e lives com diferentes temáticas e propostas têm ocorrido com frequência para os profissionais da saúde, possibilitando também daí o uso e a divulgação do DIREV, além dos registros que realizamos de eventos externos. E o LIS, além de já termos os sites de informação em saúde compartilhados no LIS regional, fazemos os registros de sites de interesse da Secretaria e estamos também, nesse momento, fazendo o registro e atualização dos sites da Secretaria da Saúde, com o objetivo de possibilitar em mais espaço a divulgação institucional. E a Escola Municipal de Saúde, né, coordena toda a rede de colaboração que forma o comitê técnico para organizar e apoiar o trabalho cooperativo e descentralizado para atualização das fontes, né, seguindo a metodologia da BIREME, e os critérios de seleção são estabelecidos para cada fonte da biblioteca da Secretaria. Realizamos também o acompanhamento, tanto no controle de qualidade, como também nas estatísticas de contribuição. E a rede de colaboração da Secretaria, ela está capacitada para a operação das fontes de informação, para registro dos recursos na biblioteca. Inclusive, cabe ressaltar que, recentemente, nos dias 19 e 26 de abril, os participantes do Comitê Técnico da Secretaria receberam o treinamento da Sueli Suga e da Laís Silva para o manejo do sistema FAdmin para registro do material não bibliográfico e bibliográfico.
Fora isso, na medida em que há necessidade, realizamos também capacitação para a rede da secretaria, para uso do sistema, para integrar rapidamente no ambiente da BVS, passando as primeiras informações e conhecimento da metodologia e o manejo do sistema, né? E com o convênio assinado recentemente, estamos agora, novamente, numa retomada para o fortalecimento e o desenvolvimento da biblioteca. Temos nossos objetivos e metas a serem alcançados e um plano de ação traçado em cronograma de execução, que são estabelecidos anualmente e por meio da matriz de responsabilidade, definidas as competências de cada instância da rede da secretaria. E aqui também cabe destacar que, pela nossa experiência ao longo desses anos, à frente da implantação para o desenvolvimento, né, a importância das instâncias de governança, o papel do comitê técnico, que aqui podemos dizer que é o chão de fábrica, a equipe que efetivamente tem o trabalho de organizar, registrar para disponibilizar os documentos na BVS, e também destacar a importância da Secretaria Executiva, né, que faz a interface com o Comitê Técnico e o Comitê Consultivo, e mais com a BIREME, né? Essas instâncias têm sido fundamental para a nossa biblioteca, principalmente nesse momento em que as equipes estão reduzidas, e o apoio é importante para seguir em frente. Basicamente, seria esse o relato que nós temos, considerando essas fontes, né, que agregam o nosso portal da Biblioteca Virtual. E a nossa querida BVS vem sendo reestruturada por meio desse novo convênio que foi assinado, e em breve será relançada, né, com uma nova estrutura. E agradeço a todos vocês da BIREME e a todos os presentes. Estou aqui para, caso queiram fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Muchas gracias, Marine. Yo abrí acá el portal para que el equipo que está, para que los participantes puedan mirar un poquito el portal de la BVS, que como tú comentaste, vamos a reformular, actualizar, pero para que puedan ver que la BVS de la Secretaría Municipal de Salud utiliza casi que todas las otras fuentes de información. Entonces, tiene las fuentes bibliográfica, que es el acervo digital, el acervo físico, pero también utiliza el DIREV, el portal de videos, el localizador de información en salud, los relatos de experiencias. Entonces, es casi que una BVS completa, porque utiliza casi que todas las fuentes de información que son desarrolladas en el contexto de la BVS, en el modelo de la BVS. Y también, Marine, es muy bueno lograr identificar el trabajo organizado y descentralizado que ustedes hacen. Entonces, cuando Marine comenta que hacen las capacitaciones, además de tener las capacitaciones que ya son programadas en el contexto de los convenios que son desarrollados, pero también el equipo de la Secretaría, he participado, ¿no, Marine?, en las capacitaciones que el equipo de LILAC hizo en este año. Entonces, ustedes también están siempre ahí buscando estar capacitando a própria rede para que tenham aí actualizados, e quando não temos essas capacitações ou quando não é possível, ustedes são responsáveis também por capacitar esta rede. Então, dentro do flujo que é necessário para manter esta rede, eu vejo que vocês seguem muito bem, de uma maneira muito bem hecha, todos estes processos. Muitas graças, eu espero que su experiencia tengan ahí, que las personas, los participantes queden ahí entusiasmados para que se puedan utilizar también estas otras fuentes de información, que cada coordinador de la BVS reconozca la importancia
de cada uma destas fuentes, por que é importante ter, por que nós devemos desenvolver estes outros tipos de fuentes de informação. Então, agradecer, e aí eu abro a palavra, caso alguém da rede tenha algum comentário, ou mesmo por parte de Bireme, Sueli, Verônica, se queres comentar algo acerca da fala de Marine. Muitas graças, Marine. Creo que estoy, yo levanté la mano antes de Sueli. Pero, Marine, parabéns pelo trabalho. Eu queria fazer um comentário. Vean que, mais uma vez, falando da importância de entender quem é o público meta, para a audiência, para quem é a biblioteca. Hablando da biblioteca de uma secretaria de saúde. Então, qual é o principal rol da Secretaria de Saúde aí? Atende tanto a formação dos equipos, não, de atenção a equipos de saúde em geral, desde os técnicos, desde os, enfim, enfermeiros, técnicos de enfermeira, agentes comunitários, enfim, todo o equipo da profissão. Uma formação, então é muito importante ter conteúdos e recursos educacionais para eles, de linguagem fácil. Ella tiene sus usuarios en la región que no tiene mucho tiempo para leer artículos científicos, en fin, no quiere, ¿qué tengo que hacer? Tiene que tener información de una forma fácil de ser comprendida, entonces un video a veces es mucho más útil de que leer montones de relatos técnicos y, enfim, artículos científicos. Então, está também em termos de atenção à saúde, levar essa informação fácil para os que estão brindando atenção à saúde nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, que também é gente que necessita de informação, de guias muito rápidos para tomar a decisão. O tema da investigação, da pesquisa, não da investigação, é menos prioritário na Secretaria de Saúde, é muito mais para a ação de que para nós que não hacen investigação, sim, a própria gestão do serviço de saúde é um contexto muito favorável a fazer investigações, mas não é a principal fortaleza, vamos dizer assim, o principal tipo de usuário que uma BBS da Secretaria tem que atender às suas necessidades, que aí sim seriam esses artículos científicos com métodos mais rigorosos da metodologia científica. Então, mire, que melhor tipo de fonte de informação para levar esta informação ligeira, esta informação de fácil consumo, vamos dizer assim. Então, parabéns, Marine, porque de verdade vocês estão muito alinhados com o tipo de usuário, com o tipo de conteúdo que ele necessita e levando essa informação científica, técnica, de qualidade, com critérios de seleção, em um formato mais fácil de chegar ao usuário. Então, eu creio que esse seria mensagem general, aqui exemplo, caso, uma experiência que nós podemos sim aplicar em nossas instâncias de BBS, em menor ou maior grado, dependendo do tipo de público meta, no principal da BBS, de cada BBS. Graças. Su? Olá, Marine. Felicitaciones por su presentación muy clara y me gustaría, en realidad, solo acordar a todos nosotros de que la fuente de información de catálogo multimedia fue una solicitud del proyecto que hacemos con ustedes. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque cuando estos, como dijo Verónica, ¿no? Cuando el público meta y la necesidad es bien comprendida por el coordinador, ustedes mismos, ¿no? Nos piden avances. Ustedes mismos nos piden que desarrollemos algo nuevo que pueda contestar a estas necesidades. Y esto yo veo como un rol muy importante que usted ya ha realizado y continúa a realizar, pero un rol muy importante para los coordinadores de BBS, porque cada realidad es distinta. Entonces, cuando vemos que hay una necesidad que debe ser atendida por la BBS, ¿por qué no
traer a Bireme para que podamos estudar juntos y encontrar una solución o mismo desarrollar una solución que pueda atender a estas necesidades. Entonces, solo me gustaría destacar esto porque es un ciclo bastante importante de aprendizaje, ¿no? No es algo que solo nosotros de Bireme desarrollamos, mucho por el contrario, ¿no? Nosotros con el feedback de ustedes es que, entonces necesitan de esto, entonces vamos a hacer algo que pueda contestar a esta necesidad. Y me gustaría agradecer muchísimo a Marine porque fue el caso de catálogo multimedia. No tengo certeza, pero también del relato de experiencias. Sí, yo iba a comentar esto también. Entonces, ven cómo es bueno, ¿no? Entonces, Marine, muchas gracias y felicitaciones por todo este trabajo que ven realizando por todos estos años. Gracias. Bien, alguien de la red quiere hacer algún comentario, puede tomar el micrófono, poner en el chat. Marine, ¿quieres hacer algún comentario final? Ya podemos ir caminando para a finalização da sessão de hoje e esperamos aí que os coordenadores trabalhem, se organizem, planeiem para que possam desenvolver estas fontes de informação. Eu vejo uma mão alçada, não sei se... Viace. Viace. Adelante, Viace, tem o micrófono. Alô, boa noite. Aliás, boa tarde para vocês. Para nós que a gente, boa noite. Olá, Juliana, eu não tenho muita coisa a dizer, a não ser felicitá-los. Gostei bastante, imenso pela apresentação, sua apresentação, inclusive da Marine, e pelo todo esse processo que eles vêm seguindo desde 2018, aliás, 2011. Então, na verdade, eu fiquei muito feliz, gostei pelo percurso que eles seguiram, esse todo o processo, a arquitetura da biblioteca virtual, né, da instituição da Marina, gostei muito de dizer parabéns. Gostaria bastante e espero que a nossa biblioteca chegue lá. Tenha toda essa estrutura bem organizada, bem bonita, eu gostei imenso. Pena, né, que todos os meus colegas não tiveram essa oportunidade de acompanhar essa apresentação, para ver e para seguir aquilo que nós estamos a fazer. Pronto, eu acredito que são todos esses passos que nós temos que seguir, né? É um grande desafio, mas vamos chegar lá. Até a Biblioteca da Marina, quem sabe? Parabéns, gostei imenso. Pronto, é um aprendizado que eu vou levar comigo. Gostei imenso. Muito obrigada. Obrigada, Viaz é de Moçambique, gente. Está nos acompanhando desde Moçambique, lá já é noite, né, Viaz? Eu estou emocionada pela essa toda apresentação. Então, é um exemplo que devemos seguir. É um exemplo que nós devemos seguir e vamos chegar lá. Vamos, estamos caminhando com Moçambique para isso também. Então, Viaz, estamos começando com a base nacional, né, de Moçambique. Já temos bons avanços e com certeza chegaremos lá no desenvolvimento dessas outras fontes, né, de informação. É uma inspiração mesmo. A ideia das reuniões com a rede é que é isso, né, uma inspiração, que os coordenadores possam se planejar, possam imaginar as necessidades, identificar as necessidades e planejar o desenvolvimento de conteúdos que atendam às necessidades dos usuários, né? Que essa é a função da BVS, né? Levar a informação a quem precisa. Obrigada, Viaz. Obrigada, é uma grande inspiração, por isso que eu não podia sair sem, pronto, dar uma palavra, né? Sim, de gratificação, de felicidade e de felicitar, né, a Marina, a Juliana, pela essa linda apresentação. Obrigada. Obrigada, Viazi. Alguém mais da rede queres comentar algo? Alguma pergunta para a Marine? Aproveitem que a Marine está aí, disponível. Se não temos, podemos já caminhar para o final. Eu vou solicitar que tenha câmeras, se podem abrir as câmeras para que podamos
hacer un registro final de esta presentación. Y ahí aguardamos los correos de los coordinadores de las BVS para hacer la instalación de los plugins, las BVS que aún no están en WordPress para que podamos trabajar para la actualización, los que tienen dificultad o alguna duda en relación a estas fuentes de información. También estamos nosotros del área de la BVS y Sueli y su equipo, no Sueli, que es del área de las fuentes de información referenciales para apoyar a ustedes de la red. Entonces, que tiene cámara, por favor, abran ahí para que podamos hacer este registro de la sesión de hoy y que ustedes puedan planear el desarrollo de estas fuentes en sus BVS. Creo que ahora, 1, 2, 3 y ya. Ahí, quedó muy bonita. Muchas gracias, entonces. Nos vemos en el próximo encuentro, que es cuando alguien puede ayudarme. En la próxima semana, ya, ¿no? 8 Día 8 de junio. De junio. Es muy importante el próximo tema también, como todos que estamos trabajando, pero el próximo va a ser acerca de las bases de datos. Vamos a hablar un poquito de la migración, de cómo estamos nos organizando para este trabajo, para este año, para las BVS que aún necesitan crear sus bases en el FIADME. Es muy importante para mantener el avance del trabajo de ustedes en el contexto de las BVS. Entonces, aguardamos a todos el próximo martes, ¿no? El día 8, en el mismo horario. Como decimos acá. Me gustó de una expresión de Marine que utilizó acerca del comité, ¿no? Del comité técnico. Entonces, quedamos acá y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias a todos, Marine. Parabéns por el trabalho que estão fazendo na secretaria e muito obrigado por compartilhar com a gente essa experiência e a forma como vocês organizam o trabalho aí na secretaria. Foi muito, muito bom e, como você pode ver, inspirou aí vários outros coordenadores. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.